Oba, tudo bom? O quadrinho de hoje é Bad Boy. O quadrinho foi publicado no Brasil primeiro pela Pandora Books, no ano 2000. Depois ele foi republicado pela Devir, nessa edição aqui. A edição da Devir é maior, a capa, a qualidade é melhor também. A edição da Devir é como ele foi lançado nos Estados Unidos, em formato magazine. Aqui da Pandora foi feito em formato americano. E ela é escrita pelo Frank Miller, desenhada pelo Simon Bisley e também, que não está acreditado aqui na capa, as cores esse de Angus MacKee. Não sei quem conhece Angus MacKee. Eu tinha até um livro com algumas ilustrações dele. Ele faz muitas ilustrações de ficção científica e tal. Então, além de colorista, ele é ilustrador. Ele também é quadrinista. E ele já escreveu bastante, assim, ele escreveu para Heavy Metal e tal. Inclusive o desenho Heavy Metal, sabe? Que é uma antologia de várias histórias. Uma das histórias do Heavy Metal é desse Angus MacKee, do desenho. Mas eu vou falar mais desse fulano, né? Pro final, vou contar primeiro a história do quadrinho e tudo mais. Mas deixa eu me apresentar. Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Law Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho de hoje é Bad Boy. Esse quadrinho aqui é bem interessante. Então, como eu disse, ele foi lançado primeiro aqui pela Pandora, né? Em 2000. Só que lá nos Estados Unidos ele foi lançado por uma editora chamada Onipress, em 97. E foi uma das primeiras publicações dessa Onipress. Bad Boy, cara, é um quadrinho bem legal. Eu gosto bastante desse quadrinho aqui. Conta a história do Jason. Jason é esse menino que aparenta ter uns 6, 7 anos, porém tem um comportamento meio de pré-adolescente. Ele tá fumando aqui, porque ele tá morrendo de vontade de fumar. Então, um garoto de 6, 7 anos fumando, né? E ele quer comer carne, ele quer beber cerveja, ele é meio rebelde, assim. E ele tá num mundo que tudo isso é, tipo, errado, assim. Então, ele não pode fazer essas coisas, ele tem que ser um cidadão de bem, assim, sabe? Então, isso aqui são os pais dele, só que a gente descobre que são atores contratados, ele tá num mundo de ilusão. E ele está tentando fugir disso aqui, só que ele não sabe quem ele é. E apesar de ele não saber quem ele é o único que tem identidade aqui. Isso aqui é bem interessante para a história, identidade. Ele tem identidade. E querem tirar a identidade dele. Do mesmo jeito que tiraram a identidade dos pais, dos outros cidadãos dali, daquele local. Então ele tá tipo num governo meio extremista, assim, meio um império, sabe? Tipo o Império Galáctico de Star Wars. Inclusive, até o capacete deles, né? Lembra, né? Dos soldados do Império. Que lembram que é referência, né, ao exército alemão da Segunda Guerra. Né? E aqui esses fulanos que estão perseguindo o garoto, logo no começo do quadrinho, mostra o garoto fugindo, e são tipo uns seres humanos zumbis e robotizados. Então, você vê, né? Um lugar que sem identidade, que os seres humanos são zumbis, ou são robotizados, ou são os dois. E são soldados também. Então, é a vibe do quadrinho aqui. Então eles conseguem pegar o garoto que está fugindo, a gente não sabe porquê, e eles colocam uma máscara no menino que tem um gás sonífero, e o garoto dorme. Fica meio entorpecido. Aí acontece alguma coisa com ele, e ele acorda no hospital. Aí, tipo, falaram que ele se machucou a cabeça, machucou as pernas, então tá vendo que ele tá tipo, com um aparato nas pernas e tal. Não, parece que ele quebrou, porque ele consegue andar, ainda se mover, então ele. Mas ele tá muito incomodado, não é porque ele tá no hospital, é porque não faz sentido para ele. Embora ele não se recorde quem ele seja, ele fala assim, pô, isso aqui não são meus pais, não pode ser, são muito chorões, não é possível isso. E aí eles estão indo para um mundo perfeito. Eles estão aqui num jato, indo lá para os carvalhos sagrados, que é um local que as pessoas são boas, essas coisas todas, né? E aí ele fica de saco cheio, pula, puxa o manche do avião e causa um acidente, né? Só que aí o pai fica louco, o pai que tava todo educado e chorão, já fica pulo da vida, começa a bater no moleque, só que aí tem uma redoma lá, que é tipo um campo protetor, bate, aí explode tudo. Aí o garoto, além de ainda todo chamuscado com esses aparelhos nas pernas, o pai ainda fica dando porrada nele. E aí volta a colocar aquela máscara nele, sonífero e outras coisas que acontecem, tem esse rodopio aqui. E ele começa a lembrar de uma menina, uma Rachel. Aí o que acontece? Isso aqui é tipo um pesadelo ou uma lembrança, né? Porque ele tá sonhando, tá lembrando e tal. E aí volta para aquela mesma cena. E a cena é igual. Pegaram a primeira página lá do Simon Bisley, xerocaram e pintaram, colocaram um efeito mais, tipo agora ele tá com o olho roxo, o pai dele bateu. Só que é igualzinha a imagem. A próxima também é igualzinha. Então, e aí acontece, eles estão falando a mesma coisa, é um roteiro decorado, porque eles são atores, então, ou seja, estão representando o papel de pais. E aí o garoto ele não consegue puxar o manche do avião, embora ele esteja com vontade, mas ó, os pais estão segurando, ele está todo preso.
ele até pensa, pô, como o pessoal pensa, sabia que eu ia puxar isso? Então ele começa a tipo, ter um déjà vu, só que ele não sabe o que está acontecendo. E nessa história que fica relevante, assim, né? Porque teve esse looping. Então, quantas vezes aconteceu isso com ele? Por que ele está tão incomodado, né? Por que estão indo atrás desse garoto, né? Querem fazer o garoto ficar igual a esses adultos aqui, né? E aí ele chega no quarto dele e fala assim, meu, limparam meu quarto, cadê meus bonecos de Spawn? Cadê minhas coisas, né? Então tá tudo limpinho, assim. Então ele fala, pô, isso aqui não é meu quarto. Ele recorda do gato e chama o gato de Adolf. E aí, quando ele chama o gato de Adolf, aí eu tenho um close, né, no gato. O gato tem até um bigodinho, tá vendo? E aí, pra afirmar mesmo, aqui o garoto explica. Quando eu encontrei esse gato, ele tinha essa marca na cara, bem característica, embaixo do nariz. E eu comecei a chamar ele de Adolf, só pra meus pais ficarem putos. E os pais estão putos, né? Eu falei assim, meu, o que esse gato tá fazendo aqui? A gente jogou o gato fora 1000 vezes, o gato aparece de novo. Como que ele entrou na casa, né? De tá, tipo, no 1000º andar aqui da casa e tal. E o garoto dorme, começa a sonhar com aquela menina de novo e tal. E o gato aparece e o gato fala. O gato fala poucas palavras, né? Tipo, fora, agora, foge, pula. E o gato depois descobre que é geneticamente modificado e tal. E o gato se joga pela janela. E o garoto fala assim, meu, gato se matou. Porque ele olha pela janela, a janela tem tipo 1 quilômetro de distância. É muito, muito alto. Aí ele fala assim, meu, não é possível, o gato não ia se matar. Isso aqui tá errado, cara. Tá tudo errado. Isso aqui deve ser uma ilusão de ótica. Aí ele pega e pula. Os pais ficam putos da vida. Pulou de novo tal. Então, tipo, não é a primeira vez que ele faz isso. Só tinha os 4 metros. Ele se machuca, mas não morre, né? E aí o gato fala assim, foge agora tal. Só que os pais pegam ele, enchem ele de porrada de novo. Vem os caras lá e catam um garoto, colocam a máscara nele de novo. Só que o garoto ele tá mais esperto agora. Ele fala assim, meu, tinha um negócio de ilusão aqui. Peguei esses monstros aqui, humano, zumbi, robô, colocar um negócio na minha cara, não vou respirar não. Então ele finge que está respirando, só que ele não respira. Então o gás sonífero não funciona, então ele não dorme, ele finge que está dormindo. E ele fica pensando o que vai acontecer. Então levam ele lá para uma câmara lá num lugar. E ao mesmo tempo o gato conseguiu fugir. E o gato vai se encontrar com a menina lá, com a amiga dele. Então a amiga dele era real. E o gato conhece a Rachel. E o gato fala assim, meu, foge agora. Pula lá. E a garota tá morrendo de medo porque no lugar que ela tá, tem tipo um penhasco, não tem lugar para mais nada, né? E o gato ele fala pouco, só fala pula fora, foge, né? A gente viu que lá era uma ilusão, né? No prédio dele. Então provavelmente aquele campo onde a menina tá também é uma ilusão. Então ela tem algo, tem vida após esse local, né? Só que não. Então tem a patrulha aqui, a garota desesperada, morrendo de fome. O gato olha para tudo que tá acontecendo. Os pais começam a ser repreendidos por esse governo, por essa polícia, né? Então eles já estão meio putos, né? Puta, é agora que aconteceu? Começam a brigar com o outro. E ele fala assim, puta, meus pais não eram chorões, eles eram. Tá tudo errado, né? Então o garoto começa a perceber que tá acontecendo alguma coisa assim. E outra coisa que ele começa a perceber, não querem matar o garoto, querem fazer que o garoto consiga respeitar eles. Eles estão colocando drogas no menino para que o menino seja obediente. Ele fala assim, meu, tem uma coisa comigo que estou incomodando eles. Então, isso que está acontecendo. O garoto ele tem uma identidade. Ele está se rebelando contra esse sistema. Ele não quer ser igual a esses adultos que ficam decorando papéis e fazendo coisas, né? Ou sejam robotizados como esses pais, ou robotizados e zumbis como aqueles outros soldados. E ao mesmo tempo, a menina tá lá fora, né? Essa Rachel, o cara tá morrendo de fome, porque lá não tem lugar, nada para ela comer, né? Pelo menos lá na casa desses pais doidos já tinha comida, né? Essas coisas. Mas aqui não, então o gato pega já um ratinho pra ela. E ela fica nessa coisa. Então tem a história da menina, que a gente não sabe o que está acontecendo, tem a história do menino que a gente não sabe o que está acontecendo, né? E o garoto, ele tá fingindo que tá dormindo, só que ele dá umas olhadelas, né? E ele vê uma mulher, e ele acha a mulher super gostosa, né? E essas garotas, né? Essas mulheres do Simon Bisley, né? Com braço robô e tudo mais, né? Bem que ela tem meio que esse rosto meio quadradão, tipo, tem uma coisa de Frank Miller também, né? E sei lá se o Frank Miller deu uma esboçada, depois né, não sei como que funcionou isso aqui. E aí você fala assim, aí o garoto olha pra mulher e fala assim, meu Deus, né? E o garoto começa a ficar excitado, né? E a garota, né, começa a falar e ela começa a dar ordem em tudo, né? Que vai ser pra um lugar melhor, porque vai ser
Lá é proibido palavrão, proibido carne, proibido cerveja, proibido drogas, proibido cigarro, proibido porque vai esse veneno da sociedade, tudo é lindo e feliz. E eles vão ressensibilizar esses pais. E aí ele falou assim, não, não, o, o treinamento de sensibilidade não. Não, mas não dói nada, é tudo gostosinho, é sem dor e tal. Mas agora, como vocês já estão fracassando, vocês vão pro ciclo 3. Aí o pessoal fica desesperado, né, os pais. Não, ciclo 3, ninguém jamais sobreviveu ao ciclo 3 e tal. Ah não, vocês não vão sentir nada, não tal. Então, ou seja, os caras vão ser torturados até a morte, né? E vão ser substituídos por outros pais, né, outros atores, para tentar educar o garoto. E aqui os pessoal fica na conversa, né, falando, meu, esse garoto aqui, a gente tem que moldar o moleque, né, porque não pode deixar passar. A nossa sociedade tem que ser perfeita. Então ele é tipo uma cobaia, né? Injeta um negócio na barriga dele, ele morre de dor, só que ele finge que tá dormindo, né? E ele vai ser de novo colocado na mesma função, né, lá no hospital, para ser adequado, para ir lá para aquele carvalho sagrado e tal. E aí que estão os pais, né, sendo torturados, né, da treinamento de sensibilidade, ou seja, não vai doer nada. E aqui, novos pais, são outras pessoas, só que elas são iguais. Ou seja, aquilo que eu falei que não tem identidade, né, porque as palavras não são deles, são um roteiro decorado. A cara não é deles, a cara foi fabricada para eles serem iguais, eles são as mesmas pessoas que os outros eram. Então eles não têm identidade, eles querem que o Jason fique igual, sem identidade nenhuma, né? Então, forçando ele ser mais um padrão, né? E aí o garoto sabe que isso não vai acontecer. Então, pela primeira vez, ele fala assim, meu, eu sabia que tinha uma coisa errada, agora eu sei que tem uma coisa errada. Estão tentando fazer lavagem cerebral comigo, estão tentando deixar igual esses caras aqui. E ele não quer isso, né? Então ele começa a dar umas respostas mais condizentes. E aí tem umas coisas interessantes, né? Tá vendo todo esse caos, todo esse drama, todo esse mundo caótico, distópico, e aí tem um solzinho com um rostinho, tá vendo? E aí tem uns bichinhos fofinhos também. Aqui, ó, um monte de bichinho fofinho. Então, tem essas coisas interessantes, né? E o garoto pega de novo um manche. Então, de novo esse loop, né? Mas agora ele sabe o que ele tá fazendo. E por algum motivo ele lembrava de umas coisas, né? Que em determinado momento ele pode mover e tal. Então ele dá um loop no avião aqui, os pais caem, ele consegue pilotar, vem os, os soldados, né? Os zumbis lá atrás do moleque, correndo, ele encontra a Rachel, encontra o gato. E aí a Rachel fala assim, meu, não dá pra fazer nada, porque aqui acaba o mundo, ó, tem um precipício. Não dá pra lugar nenhum. E do outro lado tá vindo esses caras aqui correndo, ó. Vão pegar a gente. E ela tá com fome. Ela falou assim, não tem nada, eu fiquei aqui, você demorou pra vir. E não tem nada pra comer aqui, só tem esse lugar, esses caras estão vindo, já era. E aí o gato fica só falando uma coisa, pula, foge. E o gato pula e o moleque pula. E a garota não, né? Então a garota ficou e o moleque pulou. E aí lá, quando ele cai, de novo ele passa para aquele véu, né, para aquela projeção, e de novo não era tão alto como ele pensava, né, tem um fim ali, ele não se machuca tanto. E vem um casal aqui de tipo de hippies pegar ele, a garota que parece até uma mulher do Frank Frazetta, né? Talvez uma homenagem do Frank Miller e do Simon Bisley, né? Pro Frazetta e tal. E ele, o moleque cai aqui nesse lugar. E esses caras estão esperando a filha deles, que até então ninguém pulou desse tipo de campo de concentração que é lá do outro lado. Só que aí, quando o garoto pula, tipo, é um alívio, né? Ah, meu, não é nossa filha, mas vamos cuidar de você e tal. Aí coloca o garoto na moto, saem com ele, e lá à noite ele toma a primeira cerveja dele, come uma carne de verdade, e começa a conhecer sobre o mundo, assim, e até fuma o primeiro cigarro dele, assim, falou, pô, eu queria fumar isso aqui. E ele fala assim, meu, a vida não é tão boa assim, mas a vida é boa, cara, eu tô bem aqui, sou eu mesmo. Então, ele se reencontra aqui e acaba a história. Então, essa história que parece muito que vai ter um continue, assim, porque a Rachel ficou lá, tem a filha deles, que é a Barbie, uma coisa assim, Bárbara, e também ficou lá, tem todo esse mundo procurando ele, querendo ter essas drogas que controlem a mente, controlem os cidadãos, controlem esse povo todo. Cara, isso aqui é uma história que eu acho muito legal.
Ela é bem curtinha, bem interessante. Vocês já conheciam? Comenta o que você achou. Eu não pedi, mas esquece de dar joinha. Eu falei também que ia falar sobre Angus MacKee, né? Que é o colorista. Essa aqui é uma pintura dele, outra pintura dele, outra pintura dele. Então, ele é um bom ilustrador. Isso aqui são os quadrinhos dele. Então, ele também é um bom quadrinista. Isso aqui é uma capa de um quadrinho dele. Como eu falei, isso aqui foi um quadrinho que ele fez na Heavy Metal. Esse quadrinho que foi feito uma história pro desenho da Heavy Metal. Então, ele tem muita coisa. Então, são 3 caras bem relevantes para o mercado de quadrinhos, né? O Frank Miller, o Simon Bisley e o Angus MacKee. E assim, a primeira vez que foi publicada essa revista aqui, lá nos Estados Unidos, foi na Onipress. A Onipress foi fundada em 97, essa revista aqui foi uma das primeiras publicações da Onipress. Depois, parece que essa publicação não deu certo, né, porque ela não vendeu muito. Aí o Frank Miller pegou os direitos, tipo, 1 ano ou 2 anos depois, acho que foi em 99 que ele pegou os direitos de volta, e ele começou a publicar essa mesma revista aqui, essa mesma história, mas tipo seriada numa revista de antologia. E depois ele publicou acho que em outros lugares e tal. Aqui, por exemplo, tá como Dark Horse, que seria dono dos direitos dessa publicação. Então, já da Devir, não, já era de uma outra editora e tal, quando a Devir lançou aqui no Brasil. Então é isso, acho que essa história que foi pulando de casas editoriais, mas com os direitos sempre do Frank Miller, mas nunca houve nada além dessa história, que eu saiba pelo menos, né? Eu procurei e não encontrei nada disso. Então, se souber mais sobre essa história aqui, se comente. Isso aqui eu acho bem legal, né? E é isso, já estou repetitivo, né? Bem legal e tudo mais. Isso aqui, como eu disse, ela saiu em 2000 e 2010 aqui no Brasil, então só vai encontrar em sebo. Mas de qualquer jeito eu vou deixar um link na descrição, um link da Amazon, caso você queira comprar algum quadrinho. Se comprar pelo nosso canal, ajuda o nosso canal. E é isso, gente. Um grande abraço. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar. Até mais.